Amém. Queridos, abram as suas Bíblias, vamos estudar juntos um pouco mais. Nós estamos olhando o Salmo 138. Salmo dessa noite, Salmo 138, versículos 1 a 8, são os versos que nós temos estudado ao longo desses dias. Salmo 138, versículo 1 a 8, diz assim. Estou lendo na versão aqui da direita, que é a NVI. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei a ti louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. É até aí que nós vamos caminhar nessa noite. Vamos aprender aquilo que Deus quer nos mostrar nessa noite. Temos visto aí que a verdade central desse salmo é um salmo de ação de graças de Davi. E quais são as atitudes apropriadas diante das lutas e desafios da vida? Porque todos nós temos essas lutas e desafios e Deus quer que você aprenda na Escritura a ter uma atitude apropriada quando isso acontece. Vimos aí que o objetivo é mostrar como agir diante dos problemas que surgem. Não é se vão surgir, mas é quando eles surgirem, como você vai agir de fato. E aí nós vimos que as atitudes apropriadas nas lutas, o verso 1 fala sobre gratidão. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E aí que nós vimos que gratidão, ela se manifesta de várias formas. De forma individual, quando ele diz, eu te louvarei. Não importa os outros, não importa se outras pessoas vão fazer ou não. Eu, Senhor, eu te louvarei. Vimos que ela se manifesta na integralidade, porque ele fala, eu te louvarei de todo o meu coração. Não vai ser de maneira parcial, não vai ser de forma dividida. Eu vou me empenhar para que todo o meu ser, ou seja, o corpo e alma, estejam focados na adoração. E eu mencionei como é importante essa integralidade. Muitas pessoas cultuam a Deus, estão fisicamente na igreja, mas com a cabeça em outro lugar. Outras pessoas querem cultuar a Deus só com o intelecto e com o coração, mas não usam seu corpo, seus recursos, não usam isso na adoração. Deus quer inteireza. Eu te louvarei de todo o meu ser, o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, farei. Gratidão que se manifesta no interior, quando ele fala, te louvarei de todo o meu coração, não é só uma adoração exterior, uma gratidão exterior, mas é uma gratidão interna. Vimos também que é uma gratidão externa, porque ele fala, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e na presença, ou diante dos deuses, ou diante dos poderosos, cantarei a ti louvores. Então é uma gratidão. Quando a luta e o desafio chega, você tem que ser grato a Deus, independente do que aconteça, no coração e no exterior. Não adianta falar, Senhor, eu sou grato no meu coração, mas quando as pessoas olham para você, você está sempre cabisbaixo, choroso. As pessoas não percebem. Então é necessário esse equilíbrio interior e exterior. As pessoas precisam ver o bom, precisam perceber que Deus agindo na sua vida, você exala o bom perfume de Cristo. Vimos também no versículo 2, estou repassando o que já vimos, tá? Que a atitude apropriada diante de lutas e desafios é dependência. E o salmista diz, voltado, versículo 2 do Salmo 138, voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei. E aí nós vimos que a dependência é capaz de focar somente em Deus, voltado para o seu santo templo. Esqueça os problemas, volte-se para onde Deus está. Vimos que isso significa focar em Deus é dar as costas aos problemas, não é fazer com que os problemas sumam, mas é não colocar eles como foco, o centro, o objetivo diante dos seus olhos. Há pessoas que não conseguem olhar para Deus, porque os problemas se tornaram uma redoma à sua volta. É como as nuvens numa tempestade. As pessoas falam, eu não consigo mais contemplar, nem sequer imaginar ou voltar-me na direção do sol, porque as nuvens estão na frente. Não importa se tem nuvens, ou se o vento é forte ou se há relâmpagos, o Sol continua brilhando no centro da nossa galáxia. É assim a pessoa de Deus também. Vemos que essa dependência se manifesta num humilhar-se de fato. Voltado para o seu santo templo, eu me prostrarei. Essa é uma atitude de humilhação. O judeu tinha muito isso.
E vimos também que, apesar da situação, a gratidão. Me prostrarei e farei o quê? Renderei graças ao teu nome. Eu vou agradecer, eu vou louvar o teu santo nome. E aí nós caminhamos para a terceira lição. Uma atitude apropriada ainda no versículo 2 é a oração que reconhece algo. Então ele fala: Senhor, me prostrei, renderei graças ao teu nome. Essa adoração, essa oração voltada a Deus, por algumas razões. Ele reconhece que Deus tem amor por ele. Por isso o Salmo 2 fala: renderei graças ao teu nome por causa do teu amor. É assim que nós vivemos diante do desafio. É você olhar para o problema e falar: não sei o que está acontecendo, não sei por que dói, mas sei que Deus me ama. A outra, a razão de você orar é uma oração que reconhece a fidelidade de Deus. O Salmo diz: renderei graças ao teu nome, versículo 2, por causa do amor, do teu amor e da tua fidelidade. E vimos que quando ele fala isso, amor e fidelidade de Deus, ele destaca basicamente duas coisas. O Senhor colocou acima de todas as coisas, o versículo 2 diz. Acima de todas as coisas, o Senhor colocou o seu nome e a sua palavra. Deus está realmente muito interessado em manter isso. E nós paramos aí, foi aí que nós terminamos. Eu não vou ler Ezequiel 36, você pode ler na sua casa, mas a palavra de Deus, quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos a escritura, mas no contexto deles lá tinha muito a ver tanto com a escritura, mas eles entendiam assim, aquilo que Deus prometeu, que Deus falou aos seus servos, ele vai cumprir. E nós precisamos resguardar isso. Deus é um Deus de palavras, Deus de promessas. Ele não é homem para mentir. Esse é o Deus da Escritura. Então Deus se preocupa com a sua palavra, por isso ele cumpre, e Deus se preocupa também com o seu nome, o nome que é profanado. E eu terminei falando que temos que tomar muito cuidado como nós lidamos com o nome de Deus. Muitos crentes, o povo de Israel fez isso, mas os crentes também fazem com que o nome de Deus seja envergonhado. Há pessoas que colocam adesivo: Deus é o Senhor do meu carro, e atravessa o sinal vermelho. O Senhor é o dono desse veículo, passa na rua buzinando e xingando as pessoas. De quem é o nome que é envergonhado? É o seu? Ok. Mas e o nome de Deus que está ali atrás, que você diz: esse carro pertence ao Senhor? Lá no seu trabalho você fala: eu sou um servo de Deus. E você diz para as pessoas que Deus é o teu Senhor. E aí no trabalho você rouba, você mente, você engana. O nome de quem que você está envergonhando? O nome do seu Pai. E Deus se preocupa com o nome dele. E Deus vai vindicar esse nome. A oração do Pai Nosso, quando Jesus fala: santificado seja o teu nome, ele está pedindo: Senhor, Pai, o teu nome tem sido profanado, santifica ele de novo. E ele vai santificar. Quando isso? Isso, ao longo do livro de Apocalipse, você vê Deus santificando o seu nome. Há textos proféticos que eu não posso abordar, porque o nosso tempo é muito curto na terça-feira, mas que fala que no milênio, durante o reino milenar de Cristo, até nas panelas das casas, nos utensílios vai estar escrito: Deus é o Senhor. Haverá um temor muito grande. As pessoas não vão mais brincar. Ai, Deus me livre, Deus do céu, Deus nos acuda. Como não é que você não pode pedir isso, se é sincero, mas se é só uma expressão coloquial e o nome de Deus está na sua boca, na hora de você fazer uma brincadeira, na hora de você rir, olha, isso tem que parar. Ensine os seus filhos, ensine as pessoas à sua volta, dê uma sacralidade ao nome de Deus, porque é um nome santo. É um nome que não pode estar sendo banalizado. Daí algo para se pensar. Vamos continuar aqui no Salmo 38, 138 e ver então, o salmista orou. Ele falou: me voltei para o templo e orei. E agora o que acontece? Vamos caminhar a partir daí. Nós estamos olhando aí as atitudes das lutas, e a próxima atitude apropriada diante das lutas e desafios da vida é a atitude de humildade. Talvez você possa falar: mas pastor, essa humildade já não estava ali no me prostrei? Talvez você possa ver humildade ali. Mas a humildade não se manifesta só quando uma pessoa se ajoelha, mas principalmente no que ela faz quando está ajoelhada. Vamos ver então o Salmo e vamos caminhar juntos aí crescendo. Versículo 3, estou lendo a versão aqui da direita, que é a NVI, ok?
Quando clamei, o Davi falando, Senhor, quando clamei, tu me respondestes. Fantástico, isso aqui é uma coisa maravilhosa. E você logo descobre que a verdadeira humildade, quando você é humilde diante de Deus, ela aparece numa atitude em que você clama, em que você pede. Por isso o salmista fala, quando clamei. Clamar é pedir. Clamar não é ordenar. Clamar não é reivindicar. Qualquer outra palavra que você possa buscar como sinônimo de clamar, tome cuidado. As pessoas por aí não entendem que clamar é quase a súplica de um mendigo. Alguém que não tem nada, alguém que está desprovido de tudo e quando passa alguém na rua ele implora, ele suplica. Você já viu pessoas em uma situação de extrema pobreza, quando estão pedindo algo, às vezes elas têm vergonha de olhar para você, elas estão em farrapo, e elas estão pedindo, às vezes não olham, pedem, por favor, em lágrimas, ajuda-me. Isso deveria ser a constante da vida dos crentes. Você já pensou se um mendigo, se alguém em uma situação de miséria, você passasse pela rua e falasse assim, eu ordeno que você coloque moeda aqui. Ou você passando perto dele com um alimento e fala, eu não aceito que você coma e eu esteja passando fome. Dá-me isso agora. Como você se sentiria? E se isso, nós somos iguais em essência. Qualquer um de nós é alguém em extrema pobreza, nós somos iguaizinhos em essência. Mas nós não somos iguais a Deus. Então a disparidade da nossa atitude arrogante, quando nós passamos por adversidade ao nos aproximarmos de Deus, é gigantesca. Não há exemplo que cubra isso. E Davi diz, quando clamei. Primeira coisa que você deve guardar muito claro aqui. Estou passando por uma luta terrível, pastor. O que eu devo fazer? Clamar. Eu devo dar ordens? Não. Eu devo fazer tentar colocar Deus na parede ou obrigá-lo a fazer alguma coisa? Ou ameaçá-lo? Se o senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Se o senhor não fizer, eu vou... Isso não é clamar. Olha, deveríamos ensinar a fazer um curso, a teologia do clamor. Clamar significa entender que você e eu somos nada, somos terra, pó, barro. Deus nos outorgou graça ao colocar sobre nós fôlego de vida, e naqueles que se converteram, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é uma dignidade tremenda. Nós temos, por causa da salvação, como Paulo fala, tesouros em potes de barro. Mas a glória é do tesouro que está em nós e não do barro. Então, quando você passar por dificuldade, vá a Deus e clame, e peça. A Bíblia está cheia de recomendações para que nós façamos isso. Vamos ver alguns textos que podem nos ajudar aí. Vou projetar para você e nós tentamos juntos entender. Por exemplo, Mateus capítulo 7 é um texto muito conhecido. Olha o que o texto fala. Ordenai, ordenai e será dado. É assim que está na sua versão? Mande, mande e será concedido. Você tem essa versão aí? Porque é muito comum os evangélicos terem essa leitura. Mas olha só o que o texto fala. Peçam e lhes será dado. Na versão aqui do meio fala, peçam e receberão. Na versão da Ara diz, pedi e dar-se-vos-á. Ele está falando sobre solicitar, sobre clamar, sobre buscar. E é bonito isso. Vou continuar na versão da direita aqui, ó. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Por quê? Verso 8. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, Jesus falou, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Ok? Eu vou parar aqui porque aí o texto vai numa outra direção. Esse texto é muito mal usado. Pedi, pedi, peçam e vocês recebam,
busquem e vocês vão encontrar, bata e vai se abrir, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. E aí você fala, pastor, mas eu peço e não recebo tudo que eu peço. Eu busco e nem sempre encontro. Eu bato e nem sempre as portas se abrem. Jesus não está dando um cheque em branco para você ter tudo, ter o gênio da lâmpada nesse versículo aqui e fazer o que você quiser. Não é isso. Ele está falando de buscar e pedir e bater e rogar são as coisas que Deus quer te conceder. Ele fala, qual é o pai? Percebeu a busca? Qual é o pai que vem do filho pedindo pão? Vai lhe dar cobra. O filho não está pedindo um jato, um carro, um cavalo. Ele estava pedindo uma necessidade básica, real. Pai, estou com fome. Ah, tó pedra para você. Nós não fazemos e Deus também não faz. Então Jesus não está ensinando você a pedir o que você quiser. Ele acabou de falar aqui é Mateus 7, você voltar, você vai ver a oração do Pai Nosso, onde ele ensina a orar no capítulo 6. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu já preguei a oração do Pai Nosso. O que eu quero que você entenda é que Jesus nos ensina a pedir. Todas as vezes que ele vai mostrar para os discípulos, é sempre uma atitude de humildade, de busca e não de soberba. Se no meio da adversidade, ou mesmo na bonança, você buscar a Deus com soberba, você não vai encontrar nada. Jesus contou a história de dois homens que foram ao templo. Um deles estava prostrado no chão, não tinha coragem de olhar na direção do templo, porque entendia a sua miséria. E clamava, pedia, veja aí a palavra, suplicava. Ó Deus, sê propício, ou seja, torna-te favorável a mim. Tem misericórdia de mim, eu não sou nada. O outro estava em pé. Olha a atitude dele em pé exteriormente e internamente também. E ele dizia assim, ele não falava, Pai, tem misericórdia de mim. Ele falava, graças te dou porque eu não sou como essa pessoa. É a oração do soberbo. E aí Jesus termina a história dizendo, qual deles vocês acham que voltou para casa justificado? É o que estava clamando, o que estava pedindo. O próprio Davi, que escreveu o Salmo 138, escreveu que, lá no Salmo 51, que o coração contrito o Senhor não rejeitaria. Deus não despreza, Deus não rejeita quem o busca de forma humilde com contrição. Então, Salmo 138 é um salmo que ensina a pedir. E eu poderia ficar passando por muitos textos nessa noite que falam sobre isso. Filipenses vai falar assim, peçam a ele, não é? Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pedidos, através da súplica, é uma súplica, e também agradecimento, ações de graças. Nós precisamos aprender a orar dessa maneira. Se a oração da igreja, do crente, é uma oração soberba, a oração não passa. Você está orando de si mesmo, não passa do teto. É uma oração de si para si mesmo. Essa oração é completamente desprezada e desprezível aos olhos de Deus. Vamos ver outros textos aqui que nos mostram, ainda no Salmo aí ele diz assim, claramente no versículo 3, quando eu clamei, o Senhor me respondeu. Olha o que Jeremias fala a respeito disso, quando um crente ora, quando um servo de Deus ora. Quando nós buscamos a Deus, nós demonstramos dependência e temos que ter a certeza de que Ele vai responder. E aí, Jeremias capítulo 33 vai falar isso no versículo 2. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é o Senhor. Olha o que Deus diz para Jeremias. Clame a mim e eu responderei. Ele está dizendo, invoca-me, peça, pergunte, me busque, clame e eu responderei. Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade. E ele vai começar a falar de uma série de coisas para Jeremias, as quais Jeremias está lamentando, está chorando, está clamando diante de Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. Mas olha só como ele vai caminhar aqui. Nós falamos que a próxima atitude é a humildade, que ela é vista numa atitude de clamar e de pedir. E ela também é vista
na resposta, porque o texto do Salmo 138 diz: clamei e tu me respondestes. Muitas pessoas, quando vão orar, elas esquecem que Deus responde. Deus responde às orações. Deus quer responder às nossas orações. Quem estava no culto de domingo viu que ele responde, mas nem sempre ele responde no tempo que você quer, na forma que você quer, no momento em que você faz a súplica. Mas ele responde. O nosso problema, a maioria de nós tem esse problema. Quantas orações são respondidas muito tempo depois e nós nem sequer agradecemos porque esquecemos que oramos por aquilo. Você orou por uma coisa muitos anos atrás e anos depois Deus respondeu. E você não lembra. E fala, Deus, quantas coisas eu pedi no passado e Deus não respondeu. Não, ele respondeu, mas você não viu. Ele nem sempre responde como você quer. Veja, nesse salmo específico, você percebe que a resposta dele é uma resposta curiosa, no mínimo curiosa. Davi diz, Senhor, eu clamei, e o Senhor me respondeu. Será que Davi pediu quando ele voltou-se para o templo, cercado de inimigos, e clamou a Deus? Eu imagino o que nós pediríamos. E o que nós fazemos? Nós nos voltamos para Deus e falamos, Senhor, estou passando por essa situação, problema na saúde, estou com esse problema no meu casamento, estou com essa crise, preciso tomar essa decisão. Senhor, estou sendo perseguido no trabalho, livra-me dessa pessoa. Senhor, livra-me desse problema. Senhor, transforma essa situação. E nós sempre estamos pedindo para Deus resolver os nossos problemas. Eu acredito que a ampla maioria de nós ora sim. Porque até nós aprendemos e vemos outras pessoas, é tão natural as pessoas fazerem isso, é a oração que fala assim, resolve os meus problemas. É a oração de alguém que pede, Deus, eu não sei como lidar, o Senhor pode dar um jeito, muda essa situação. Mas nesse salmo, Deus responde de uma maneira que talvez não agrade a você, mas você precisa entender que isso acontece. Veja como ele faz. O texto bíblico diz assim, quando eu clamei, tu me respondeste. Qual foi a resposta que ele recebeu? Deste-me força e coragem. Então uma coisa interessante aconteceu, porque ele pediu, a oração foi respondida, e quando a oração foi respondida, nós vimos lá pedir, pedir, dar-se-vos-á em Mateus, o que aconteceu? O que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez foi dar força. Deus atendeu a oração de Davi, dando a ele força. Deus não tirou o problema. E aqui está uma situação inusitada. Quantas vezes você pede a Deus para tirar um problema e Deus responde a oração não tirando o problema? Em vez de tirar o problema, ele te dá força. E quando ele te dá força, e você consegue lutar, continuar mantendo-se firme diante do problema, você olha e fala, Deus, o Senhor não responde a minha oração. Eu estou pedindo, o Senhor não responde. E Deus está falando, não, eu respondi sim, mas não estou dando o que você quer. Eu vejo a sua necessidade, e Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos pedir como convém. Nós pedimos a destruição dos inimigos e Deus fala, não, eu não quero que os inimigos destruam. Os inimigos são ferramentas que eu tenho. Eu quero te dar força. É você ver alguém que vai arrombar sua casa e está batendo, chutando a porta para entrar na sua casa e você pede, Senhor, manda a polícia aqui. Senhor, manda chegar pessoas para me libertarem. E Deus não faz nada disso, simplesmente Ele capacita você de dar força para segurar a porta. E a cada pancada que alguém dá na porta, você ora e chora e clama, Senhor, manda socorro, manda socorro. E Deus diz, não, não vou mandar socorro, vou te dar força. Eu quero que você segure a porta. Eu quero que você tenha esse prazer de vencer o seu adversário. Eu quero que você entenda que sozinho, comigo, você é mais forte do que qualquer inimigo. As pressões eu poderia retirar, mas que força, que músculo de fé você teria? Você pega um peso, Deus coloca um fardo, um desafio sobre você, e você fala, Senhor, me socorre, não estou aguentando mais. Os meus braços estão tremendo. E Deus fala, não, mas à medida que os seus braços tremem, os seus músculos estão se desenvolvendo. Eu estou cansado de ver você, filho, raquítico na fé. Preciso fortalecer as suas pernas. Você está engatinhando muito, eu quero que você corra. Eu quero que você pule obstáculos.
Porque se Deus retirar cada problema que você tem, você vai ficar prostrado sempre. Você vai ser sempre um nanico na fé. E Deus não quer isso para a vida dos seus filhos. Ah, pastor, mas isso acontece em outros textos da palavra de Deus? Isso acontece. Eu vou projetar para vocês. Deixa eu abrir um texto aqui para vocês. Abram a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 17. 2 Coríntios, desculpem. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra a sua Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Veja aí como você pode aprender. Versículo 7. Paulo vai falar de uma série de coisas que ele está passando, mas é interessante, quando chega no capítulo 7, Paulo diz assim, capítulo 12, versículo 7, tá? Estou lendo na versão da direita. Para me impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo diz que recebeu o privilégio de contemplar coisas grandiosas demais e Deus sabia que ele se tornaria soberbo. Então Paulo diz, para que eu não me exaltasse, para que eu não me tornasse inútil nas mãos de Deus, foi-me dado um espinho na carne. E aí Paulo descreve, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Olha a palavra que ele usa aqui. O que ele estava fazendo? Estava sendo atormentado. E ora, quando nós somos atormentados por algum problema, nós vamos a Deus. Estou sendo atormentado por dores de cabeça. Estou sendo atormentado por meu vizinho. Estou sendo atormentado pelo meu chefe, pelo meu funcionário, e assim vai. E logo você ora e pede, Senhor, remova isso. Tira isso daqui, eu não quero mais. Ok, às vezes Deus vai lá e remove. Mas não se espante, porque muitas vezes Deus não tira e aumenta a sua capacidade para suportar. Aumenta a sua força. E é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele diz, o mensageiro de Satanás foi dado para me atormentar, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Viu? Paulo é ser humano como nós. A gente fala dele, um homem extraordinário, mas ele pediu. Pediu 3 vezes. E olha, eu garanto para você que o apóstolo Paulo sabia orar. Eu e você não sabemos, não. Mas Paulo sabia. Ele falou pedir 3 vezes. Eu fico imaginando a primeira vez que ele pediu a Deus, Senhor, tira isso. Imagino Deus olhando, por que Paulo deve tirar? Senhor, não aguento mais, está sendo muito difícil. A discussão muito grande sobre o que é o espinho na carne, para nosso contexto aqui, não importa. Talvez fosse um homem que o perseguisse. Ele falou, Senhor, estou sendo atormentado, estou cansado. E Deus disse não. Paulo viu que Deus disse não, por quê? Porque não sumiu. Então Paulo vai orar uma segunda vez. Ele ora, e ele sabia muito bem orar, Senhor, eu estou precisando, está atrapalhando o meu apostolado, o meu ministério. E Deus disse a segunda vez para ele, não. E Paulo vai uma terceira vez insistir com Deus. Senhor, por favor, ele não está ordenando, ele está pedindo, clamando, como nós vimos aqui. E Deus está respondendo a cada uma das orações. A primeira foi não, a segunda foi não, e a terceira foi um não com explicação. E aí ele responde o quê? Olha só o que o texto diz. Mas ele me disse, ou seja, Deus respondeu. Paulo, eu não vou tirar esse espinho. Por quê? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou tirar esse seu problema. Está pronto para servir um Deus que faz isso? Quando clamei, Salmo 138, o Senhor me deu força e me deu coragem. O Senhor não tirou o problema. Está aqui o segredo para enfrentar os desafios. Peça a Deus. Talvez seja a hora de você começar a pedir, Senhor, dá-me força. Dá-me força. E eu posso citar outros textos para você que mostram isso claramente. Dá-me força. No próprio versículo aí ele fala assim, dá-me força, deste-me força, né? Não foi um pedido, ele falou, eu orei e o Senhor me deu força e me deu coragem. É o segundo aspecto aqui desse quarto ponto da mensagem que nós estamos falando. A segunda é que Deus deu força para enfrentar e deu coragem para enfrentar. Às vezes a força vem, mas a gente não tem coragem e a gente não avança diante dos desafios. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4 é um outro texto que joga luz nessa questão. Um texto muito instrutivo. Atos capítulo 4, versículo 21. Resumidamente, os apóstolos Pedro e João são presos.
pelo Sinédrio, são ameaçados porque eles tinham curado um homem e há uma ameaça à vida deles. Versículo 18 diz assim, estou lendo a versão da esquerda aqui. Chamando-os, os sacerdotes chamam e ordenam que absolutamente não falassem, não ensinassem o nome de Jesus. Foi dada uma ordem, vocês não podem mais falar no nome desse homem. Pedro responde, julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós antes a vós outros do que a Deus. Ou seja, nós não podemos, versículo 20, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O quê? Vocês vão continuar pregando? Sim. E olha como termina o verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, soltaram, porque não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus. Muito bem. Os apóstolos foram ameaçados de morte. O milagre que eles fizeram, versículo 22, ora tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa, ok? Esse milagre foi extraordinário. Não tem como negar. Eles foram ameaçados. E eles podiam orar, Senhor, nos livra. Mas olha o que vai acontecer. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes. E logo depois que eles contam as ameaças, o povo vai orar. Ouvindo isso, levantaram a voz. Então veja que nós estamos falando no Salmo, bate com toda a Bíblia. Eles foram orar a Deus. Eu não tenho como explicar tudo isso aqui agora, mas olha só o versículo 29. Agora, Senhor, depois que eles foram ameaçados, vocês vão morrer se pregarem em nome de Jesus. O Salmo 138 fala, deu-me força e coragem. Com os apóstolos foi igualzinho. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e destrói eles. É isso que o texto diz para você aí? Agora, olha para as ameaças deles, Senhor, e mata todos eles. Não. Concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Interessantíssimo isso aqui. Os apóstolos ameaçados pediram a Deus por força e coragem. Senhor, eles estão nos ameaçando. Não precisa fazer nada com eles. As ameaças deles vão continuar. O problema, a perseguição deles é real, vai existir. Mas trabalha em nós. Nós precisamos de força e coragem. Coragem para quê? Para continuar obedecendo ao Senhor, pregando com intrepidez a sua palavra, vivendo o cristianismo autêntico. E Deus se deleita nesse tipo de oração. Quando um crente ora assim, se você olhar para o céu, eu gosto até de imaginar que as nuvens formam um sorriso no céu. Deus olha e fala, olha, estão orando certo. Porque o que tem de crente pedindo a Senhor, pega aquele miserável, aquela mulher, pega, acaba com ele, Senhor, tira, elimina aquele mal. E nós pedimos a destruição. E Deus não quer isso. Quando Deus disse para Salomão, Salomão, pede-me o que quiser, eu vou te dar. E Salomão falou, pediu sabedoria. Deus disse assim, porque não pediste a morte dos teus inimigos, Deus se agradou disso. Salomão pedia, Senhor, eu quero que o Senhor destrua todos os meus inimigos. Eu quero ter um reino sem nenhum inimigo à minha volta. Ele não pediu isso. Pelo contrário, dá-me sabedoria, para que eu saiba me portar. E ele recebeu o quê? Sabedoria. Ele teve coragem, teve força, teve discernimento. Eu e você precisamos orar dessa forma. O texto caminha terminando lá dizendo assim, dá-nos que os seus servos, concede aos seus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para fazer cura e sinais e prodígios por intermédio do teu servo santo, servo Jesus. Verso 31. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. O que eles receberam? Exatamente o que o Salmo 138 fala. Deste-me, Senhor, força e coragem. Então eu quero terminar neste ponto aqui. Força e coragem são requisitos necessários para um serviço diante de Deus. Muitos de nós não desfrutam de uma vida vitoriosa, uma vida que enfrenta os desafios e vence, porque nós não nos portamos corretamente diante dos desafios.
algumas perguntas para você, para terminarmos. Eu não sei se o tempo vai permitir, já é tarde, né? Então eu vou deixar para a semana que vem. Nós caminhamos semana que vem. 2 escolhas aí você tem que fazer. Você pode simplesmente ter força e coragem do Salmo 138, ou você pode se portar exatamente como os homens do Salmo 137. Ficar sentado, pendurando a harpa, olhando para o rios da Babilônia e chorando. Quem é você? É você alguém com força e coragem? Ou é você alguém que fica lamuriando, olhando para os rios, sem fazer nada, sem orar, sem cantar, sem servir? Que Deus te ajude. Minha oração, minha sincera oração, é para que Deus atue, para que você seja um crente diferente. Vamos orar. Baixe sua cabeça um instante, vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer pelo privilégio de partilhar parte do Salmo 138. Ajuda-nos, nós precisamos muito aprender a orar. Talvez Deus seja o maior segredo da vida espiritual diante dos desafios e lutas, uma vida de oração. Força nós precisamos. Nós oramos muito para que o Senhor remova problemas. Nós oramos muito para que os obstáculos desapareçam. Nós oramos para que o Senhor remova as montanhas e deixe o caminho sempre plano. Mas nós não teremos força se agirmos assim. Nós pedimos para que os problemas desapareçam, mas quando teremos coragem? Então, dos altos céus, nos capacita com força e coragem para enfrentar a dificuldade na saúde, a crise financeira, os dissabores da vida, a idade, a dor, tudo e qualquer circunstância, porque a sua palavra nos ensina. Se somos crentes, tudo podemos, desde que sejamos em Cristo, que nos dá força, que nos fortalece. Ajuda a sua igreja a amadurecer mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Espero vê-lo aqui na quinta-feira para que cantemos juntos. Quinta-feira, noite de louvor, às 20 horas aqui. Que a graça de Cristo cubra você. Ao som do pós-lúdio, nós estaremos encerrados. Uma excelente noite para todos vocês. Fique com o Senhor.